Senhor, queridos, como vocês estão? Todos bem? Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Estão com cara de crente, não? Crente tem cara? Não sei. Também, amados? Estão com cara de herdeiros da vida eterna? Não sei, não. Amém? Glória a Deus. Precisamos ter cara de herdeiros da vida eterna, irmãos. Maior promessa bíblica, irmãos, segundo alguns historiadores, 3.000 promessas. Maior delas é a eternidade. É a possibilidade que nós temos a cada manhã de morar com Deus. Amém? Glória a Deus. Não adianta você procurar outra coisa na Escritura, porque a maior delas é essa. Hoje vamos falar, irmãos, sobre um pai e um filho. Esse pai, irmãos, ele está na Escritura para a gente aprender a fazer como não fazer. Deu para entender? Porque tem personagens bíblicos que estão aqui, irmãos, simplesmente para a gente aprender como não fazer. Ok? E este pai, que depois eu vou dizer o nome, é claro, ele é um exemplo bíblico que nos ensina como não fazer. Ok? E nós vamos falar de um filho que, ao contrário dele, foi um exemplo na história de Israel. Vamos falar de dois reis, né? Um pai e um filho. E esse filho, irmãos, que foi e continua sendo um exemplo na história de Israel. E quem dera a gente pudesse copiar este filho e tomar as atitudes ousadas que ele teve, irmãos. Ok? Irmãos, muitas pessoas, elas vêm para a igreja, escute bem o que eu vou te explicar. Muitas pessoas vêm para a igreja, irmãos, vêm para Jesus, vêm para a igreja, como quiser, mas elas não conseguem, irmãos, ter uma caminhada firme em Deus. Por quê? Porque não removeram, não tiveram a coragem de remover fundamentos recebidos. Irmãos, se nós construirmos em cima de fundamentos que não são de Deus, não vai, essa obra, ainda que seja esforço nosso, não vai resultar em nada. É como se você começasse a construir aquela parede nesse lado, ok? E você começa a construir tudo bonitinho, tudo certinho. Mas quando você chega nesta ponta aqui, aquela ponta já está desmoronando. Sabe por que isso? Porque os fundamentos não são corretos. E aí você remenda aquela ponta lá, ok? E quando você olha para a ponta que você fez, está caindo também. E assim a pessoa fica. Já notou que tem pessoas que não crescem em Deus? Não notou? Muitas das vezes é porque não removeu heranças antigas. E nós vamos ver através desse filho que ele precisou remover heranças antigas deixadas pelo pai. Ok? Talvez muitos nessa geração precisem fazer isso para ser algo em Deus. Glória a Deus. Irmão, se eu fosse pegar tudo que o meu pai me ensinou, meu Deus. Entendeu? Nós precisamos filtrar nossos pais através da Escritura. Se Deus quiser, a minha geração futura vai precisar desconstruir menos coisas. E se der tempo para isso, quem sabe a geração seguinte precise destruir menos coisas ainda. Entendeu, irmãos? Talvez você seja chamado para esse tempo, para desconstruir algumas coisas genealógicas da tua família, algumas heranças genealógicas da tua família. Talvez nem tudo que você tenha recebido, irmão, seja certo. Dos que eu estou vendo aqui, a grande maioria recebeu coisas erradas e que precisam ser desconstruídas para que Deus possa construir algo novo em nós ou a partir de nós. Amém? Então vamos falar sobre o rei Ezequias, irmãos. No livro de 2 Reis, capítulo 20, esse é o filho, ok?
Segundo Reis, capítulo 20. Diz assim a Escritura, depois... Segundo Reis, livro de Segundo Reis, capítulo 20. Pai, eu te louvo nesse tempo pela vida de Ezequias, que nos dá esse entendimento, Deus, de que muitas das vezes precisamos remover alicerces mal fundados, não fundados na tua Escritura, para que a partir de nós tu possas edificar algo que vai marcar as gerações, talvez. Nos ajuda a ter esse homem, esse rei, como exemplo para os nossos dias, de tanta desconstrução e de tantas heranças que recebemos, heranças não benéficas que recebemos. Nos ajuda nesse tempo de entendimento, irmãos. Irmãos, então eu vou ler 2 Reis capítulo 20, a partir do verso 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele, e ele lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Escute o que Isaías diz para Ezequias, irmãos. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, olha a oração, irmãos. Ah, Senhor, lembra-te. É engraçado a gente dizer para Deus se lembrar, né? É até incoerente, mas é uma oração, entendeu? É um filho falando com o pai. É óbvio que Deus não se esquece de nada, não é? Deus não tem amnésia. Eu tô tomando um remedinho lá para memória, né? Quando eu esqueço de alguma coisa, a pastora diz assim: vai ter que tomar 2 bagas. Mas Deus não precisa de baga, ok? Então é uma expressão que Ezequias usou e que nós usamos. Lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo. Versículo 4. Não havendo Isaías ainda, olha aqui, irmão, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eu te curarei. Ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria livrarei a ti e a tua cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Até aqui, irmãos. Sabe aquela história assim, tal pai, tal filho? Não aqui. Sabe aquela história assim, que a fruta nunca cai longe do pé? Não aqui. Essa fruta chamada Ezequias correu para bem longe do pai dele. Ok? Ezequias, irmãos, já está no tempo do reino dividido. Ok? Se você lembra da história, irmãos, depois do rei depois do rei Salomão, Israel teve 3 reis unificados, ok? Saul o primeiro, citado pelo Franciel, Davi o segundo e Salomão o terceiro e último. Depois disso, irmãos, ocorre uma guerra civil em Israel e passam a ser 2 reinos, ok? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era composto pelas 10 tribos restantes e o reino do sul, que é o reino de Ezequias, era composto da tribo de Judá e da meia tribo de Benjamim, ok? E este rei Ezequias, ele reina sobre o reino do sul, sobre a tribo de Judá e sobre a tribo de Benjamim, tá certo? E esse rei, irmãos, foi um excelente rei, diferente do pai dele, absolutamente diferente do pai dele. Alguém lembra o nome do pai desse... É meio difícil, tudo bem. Não tem problema, mas alguém lembra o nome do pai desse rei? Não.
O pai desse menino, que aqui já estava com 25 anos, quando ele assume o reinado de Israel, ele já estava com 25 anos, portanto, um homem já maduro, já conhecedor de muitas coisas, né? O pai de Ezequias era um cara muito abençoado, chamado Acás. Quem já ouviu falar desse homem, irmão? Esse é o exemplo daquele que a gente não deve copiar. Entendeu? Acás, irmãos, o pai de Ezequias, o pai desta bênção aqui. Irmãos, esse menino foi tão bênção, esse Ezequias foi tão bênção, que se você for olhar no histórico dele, a Bíblia diz que dos reinos do sul, dos reinos de Judá, não houve um rei igual a ele. Nem antes e nem depois. É claro que Davi e Salomão estão excluídos nisso, porque Davi e Salomão fazem parte do reino unificado, ok? Nós estamos falando do reino dividido. E a Bíblia diz, no capítulo 18, que esse Ezequias foi o melhor rei antes e depois dele. Depois dele não houve um rei igual a Ezequias, e antes dele não houve um rei igual a Ezequias. Então você pensa no homem bom, no rei bom. Esse rei Ezequias, irmãos, promoveu um avivamento na parte sul do reino. Já o pai dele, chamado Acás, irmão, pensa um homem ruim. Pensa um homem terrível. Inúmeros defeitos. Uma imensidão de defeitos. A Bíblia diz que ele foi mau aos olhos do Senhor. Foi um péssimo rei aos olhos do Senhor. Fez tudo que não devia fazer, irmãos, coisas terríveis. A tal ponto de Acás sacrificar um dos irmãos de Ezequias a um deus chamado Moloque, que alguém já ouviu falar desse nome, Moloque? Esse deus chamado Moloque, irmãos, ele requeria sacrifício de crianças. E crianças eram queimadas para esse deus chamado Moloque. Era um deus amonita. Escute uma coisa aqui, irmãos. Era um deus amonita. Você sabe o que é um amonita? Amonita vem da tribo de Amon. Você lembra quem era Amon? Não? Amon, ele é filho do incesto do patriarca Ló com uma das filhas. Lembra que as filhas embriagaram a Ló e ele tem relação sexual com as duas filhas. A esposa já havia morrido, né? Depois de Sodoma e Gomorra, vocês lembram? Ele se esconde numa caverna. O que acontece? As filhas se veem sem esperança, entre aspas, bem entre aspas isso, ok? E elas embriagam o pai, e o pai tem relação com as duas filhas. E dali surgem duas tribos, os Moabitas e os Amonitas. Irmão, esses dois povos nunca tiveram paz com Israel. Eles sempre carregaram essa herança. Nunca foi removido isso. Lembra quando eu falo para vocês que tem coisa que a gente precisa remover? Os amonitas e os moabitas, que vieram desse incesto, dessa relação sexual ilícita de Ló com as filhas, eles nunca removeram isso. E nunca encontraram paz em Israel. Nunca fizeram paz com Israel. A tal ponto, principalmente os amonitas foram terríveis, irmãos. A tal ponto que Moloque era o deus maior amonita. E olha onde está Moloque. Está metido em Israel. O rei Acás, pai de Ezequias, pega um dos filhos, irmão, portanto irmão de Ezequias, e sacrifica a Moloque. Pensa que rei bom, irmão. Depois, irmãos, estou resumindo aqui. Depois, Acás foi um rei que nunca confiou em Deus, irmãos. Quando ele se vê ameaçado pela Síria ou pela Assíria, não me lembro agora, depois você pesquisa, mas por um desses dois reinos, que são dois reinos diferentes. A Síria é uma coisa e Síria é outra, ok? A Síria, ameaçado pela Assíria, o que ele faz, irmãos? O que Acás faz ao invés de confiar em Deus? Você lembra? Não, ele vai ao templo, pega todo o ouro que era de Deus, pega toda a prata que era de Deus e envia para um outro rei auxiliá-lo na batalha. Ele não confiou em Deus, irmãos, ele confiou naquilo que ele tinha. E isso é muito comum também nos nossos dias, não é verdade?
Quantas vezes, irmãos, quantas pessoas estão baseadas, confiam naquilo que têm? Parece que esse exemplo de Acaz não nos serve de alerta. Qual é a pregação, irmãos, que mais alcança sucesso, entre aspas, de novo na igreja? Pregação do quê? Pregação da prosperidade. O que a igreja, ao menos a maioria da igreja, mais tem buscado hoje, irmãos? Que está relatado lá na igreja de Laodiceia. Entendeu? Parece que esses exemplos, irmãos, que estão descritos para nós, eles não conseguem. Quantas vezes Jesus alerta em parábolas e diretamente para ter cuidado com a riqueza? Entendeu? Qual é o problema de ter dinheiro? Nenhum, desde que ele não seja uma segurança. Desde que a nossa segurança não esteja baseada nisso, no que temos. Você consegue entender isso, irmãos? Acaz não conseguia entender. Acaz tirou o ouro do templo, tirou a prata do templo. E ele suborna para que um rei viesse auxiliá-lo na ameaça que ele estava enfrentando. Uma terceira coisa terrível que Acaz faz, estou resumindo aqui, irmãos. Só para você ter uma ideia de onde esse Ezequias veio. Para nunca mais você dizer assim, eu sou assim por causa da minha família. Você já usou essa desculpa? Nunca mais use. Eu vou provar você biblicamente que não é necessário. E ela não é justificada. Uma terceira coisa terrível que Acaz faz, irmãos. Você lembra que no templo tinha o altar do sacrifício? Você lembra? O que acontece, irmãos? Quando um dia Acaz vai até Damasco, essa mesma Damasco de hoje, irmãos. Ele vai a Damasco, em cima, só voltando um pouquinho, em cima desse altar de sacrifício que Moisés recebeu de Deus lá no Sinai, em cima desse altar de sacrifício, que todo sacrifício devia ser imolado, ok? Esse altar do sacrifício que estava no templo, na frente do templo, na porta do templo. Ali todo animal, todo cordeiro que fôssemos, ali que ele era oferecido em holocausto a Deus. Ali que a libação era derramada, ok? Nesse altar. Mas o que acontece, irmãos? O rei Acaz, pai de Ezequias, um dia ele vai a Damasco. E ele vê lá em Damasco o que, irmãos? Ele vê um altar diferente. Um altar de sacrifício diferente. E ele acha mais legal. Né? Então o que ele faz, irmãos? A Bíblia diz que ele faz um modelo daquele altar. Se ele tivesse um celular na mão, ele tiraria uma foto, né? E ele manda para o sacerdote que estava em Judá, que estava em Jerusalém, e ele diz, eu quero um desses. Então, no caminho da volta, o sacerdote foi muito eficiente, porque para coisa ruim a gente é ligeiro, né? O sacerdote, se não me engano, era Urias. Ele durante a viagem, Urias, né? Durante a viagem, ele constrói aquele altar. E o que ele faz, irmãos? Ele coloca esse altar do lado do altar de Deus. Você entende, irmãos? Ele não é que o rei Acaz, ele destrói o altar de Deus. Não. Mas ele faz o quê? Ele pega o altar dedicado a um Deus estranho e coloca do lado do altar. Sabe como é o nome disso hoje, irmãos? Ninguém chuta? Movimento ecumênico. Todos os caminhos levam a Deus. Não é assim? Não é isso que se fala? Não, irmãos. Acaz traz essa missão. Acaz traz essa lição. É muito Acaz traz essa lição para nós. Ele viu um altar lá longe. Olhou para o altar. Não, esse aqui é mais legal. Irmãos, uma coisa é você mexer na estética da igreja. Não tem problema. Não tem problema. Uma outra coisa é você mexer nos fundamentos da igreja. Esses são os fundamentos. Não tente pôr rodinhas na tua cruz, porque ela não vai funcionar. Não tente.
Ela não vai funcionar. Não tente viver esse arremedo, esta cópia de evangelho que tem sido pregada. De que Deus é o Deus do ecumenismo, de que todos os caminhos levam a Deus, de que essa pregação não é verdadeira. Então, Acaz, além de outras coisas, mas Acaz faz tudo isso, irmãos. Ele deturpa o templo. Ele coloca um altar ao lado do altar que Moisés recebeu no Sinai do Senhor. Irmãos, e Ezequias está dentro dessa casa. Quando Ezequias, irmãos, assume o trono, se você ler no capítulo 18, o filho Ezequias já tem 25 anos. Então ele vivenciou tudo isso, irmãos. Provavelmente tenha vivenciado tudo isso. Qual seria a lógica, irmãos? Não seria ele seguir os caminhos do pai? Não seria? Mas não, irmãos. Ezequias, ele olha para o que o pai fez. Ele conversa com Isaías. Isaías e Ezequias tinham uma relação muito próxima, muito íntima. Ao contrário de Acaz e Isaías. E ele consegue observar que tudo que o pai estava fazendo não tinha respaldo de Deus. Que aquilo, ao contrário, desagradava ao extremo a Deus. E olha só, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Versículo 3 do capítulo 18. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos. Olha o movimento ecumênico de Ezequias aqui, irmão. Ele olhou para o que o pai tinha feito, olhou para a escritura, pegou um trator de esteira e disse, é aqui, ó. Despedaçou a serpente de bronze. E lá vai, irmão. Você entende o que é um reformador, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que antes dele, nem depois dele, houve um rei semelhante a ele. Irmãos, ele conseguiu sair de um lugar absolutamente torto. De uma paternidade absolutamente torta. E ele consegue se transformar, irmãos, no maior rei. No melhor rei, no melhor rei de todo o Reino do Sul. Nós fomos chamados, irmãos, para quem sabe, talvez, transformar a geração que nós vivemos através da Escritura, pelo que ela diz. Irmãos, a história desse rei aqui, ela é absolutamente incrível, porque Deus tira ele de um lugar absolutamente torto, entendeu? E ele coloca Ezequias. Ele faz com que a pregação de Isaías alcance Ezequias. E através dele, ele promove um dos maiores avivamentos de Israel, do Reino do Sul, de Judá. Entendeu, irmãos? Você consegue entender, irmãos, a preciosidade desse homem? Porque ele tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para olhar para o pai e dizer, eu vou seguir com meu pai, porque não, ele filtrou aquilo que o pai fez, disse, não está legal isso aí não. Eu preciso mudar as coisas, eu preciso derrubar tudo que meu pai fez, porque infelizmente meu pai errou. Meu pai me deixou uma herança nada boa. Eu preciso mudar. Entendeu, irmãos? A história desse rei aqui, irmãos, ela é incrível. A história desse rei aqui, irmãos, é de uma coragem, é de uma intrepidez que poucas pessoas têm hoje em dia. Entendeu? Isso aqui não é pregar desonra aos pais, é filtrar, irmãos. É filtrar. É observar a vida dos nossos pais através da Escritura. E desconstruir muitas coisas.
para que Deus possa construir através de nós um endireitamento de gerações. Deus fez isso conosco, eu e a pastora. Entendeu? É preciso, irmãos. É preciso. Preciso na vida de qualquer cristão. Um dia eu conversava com um homem e a gente entrou no assunto acabamos entrando no assunto de religião e coisa e tal. Eu disse para ele assim, e aí ele comentou comigo assim, mas desde meu avô foi assim, meu pai foi assim. Entendeu? E aí eu preciso ser assim também, cara. Aí eu disse para ele, cara, mas quem te disse que está certo, meu irmão? Mas então eles estavam todos errados, o cara disse assim. Entendeu? Ezequias presenciou tudo isso, irmãos. Ele teve discernimento. Disse, não, isso aí não está certo. Está errado. Preciso falar com Isaías. Eu preciso ver com o profeta Isaías. Preciso ver o que ele acha. Preciso ver o que ele pensa sobre isso. Você entende, irmãos? Esse talvez seja o teu chamado para a tua família, irmãos. Para através de você as gerações se endireitarem. Glória a Deus. Agora vamos ver aqui, irmãos. Deu para fazer uma introdução, não? Estou sem relógio. 8h10? Tá, preciso de um relógio, não está toda hora perguntando. Glória a Deus, aleluia. Não perca o sentido aqui, irmãos, que... Amém? Senão vou estar perguntando toda hora. Glória a Deus. Olha que chique esse negócio aqui, irmãos. Olha que trem, olha. É? Só quem trabalha na Bombinox tem isso aqui, né? Glória a Deus. Então vamos lá aqui, irmãos. Então Isaías foi um rei bom, ok? Ezequias foi um rei bom. Isaías era profeta, irmão. Ezequias foi um rei bom, que recebeu uma herança nada boa do pai, mas que conseguiu reverter isso, certo? Deu para fazer uma introdução aqui, irmãos? Eu falei isso tudo, só para você nunca mais dizer, eu sou assim porque minha família é assim. Tá bom? Ok? Durante muito tempo eu pensei que eu tinha que ser assim. O dia que eu encontrei Jesus, eu percebi, não, dá para mudar. Glória a Deus, aleluia. Muito bem. Então, o rei Ezequias, irmãos, ele... É interessante, né? Porque mesmo ele sendo um rei bom, a Bíblia diz que ele enfermou para morrer. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é uma poda. Lembra que Jesus disse que se a gente estiver ligado na videira, o que ele vai vir fazer, irmão? Se a gente ouvir a palavra e praticar, lembra o que ele vai fazer? Ele vai podar, ok? Se a gente não der fruto, o que ele vai fazer? Ele vai cortar e lançar o quê? Aonde mais, irmão? No fogo. Então, o que ele vai fazer em Ezequias aqui, irmãos, não é um corte, é uma poda. Porque quanto melhor você for em Deus, mais Deus vai te podar. Sabe para quê? Para que você seja melhor ainda. Porque apesar, irmãos, de Ezequias ser o melhor rei de todos, havia algumas coisas nele que ainda não estavam certas. Por isso que ele diz para Isaías, dizer para Ezequias, arruma a tua casa. E que casa era essa, irmãos, que Deus está cobrando a arrumação de Ezequias? Será que era algum lustre do palácio que ele tinha que trocar, irmãos? O que você acha, sim ou não? Que arrumação de casa era essa, irmão? O homem morava num palácio. Não era uma casa bonita, era num palácio. Devia ter ali uma dezena ou talvez uma centena de empregados para limpar tudo, para ordenar tudo. E Deus diz para Ezequias assim, olha, você tem que arrumar a tua casa. Porque você vai morrer, não vai viver. Essa é a palavra. De que casa que Deus está falando, irmãos? Do palácio? Não, irmãos. Ele também não está falando do governo de Ezequias. Eu sei, pastor, ele está falando da casa de Israel. Não, ele não está falando da casa de Israel. Porque a própria Bíblia diz que Ezequias promoveu um avivamento,
que Ezequias foi o melhor dos reis, que antes dele não houve rei, e que depois dele não houve um rei semelhante a ele. Então quando Deus fala em arrumar a casa, não é a casa de Israel, não era o governo de Ezequias que estava sob crítica. Você entende? Não era a profissão de Ezequias era ser rei, vamos usar esse termo. Mas Deus não está falando da profissão dele. Não é do reinado de Ezequias, mas da casa dele. Ele está falando de algo íntimo que não estava bem. A pergunta que eu tenho para você esta noite, irmãos, é se a tua casa está bem. Se a tua casa está ordenada. Se os teus filhos estão bem. Ah, pastor, está tudo bem, está tudo com saúde. Não estou falando de saúde, irmãos. Estou falando de proximidade com Deus. Porque nós não sabemos, irmãos, eu tenho 4 Bíblias de estudo. Ou 4 ou 5, 4 acho. E nenhum texto diz o que seria essa arrumação de casa, eu não sei. Talvez nem Isaías soubesse quando ele vai dar o recado. Mas Ezequias sabia. Ezequias sabia. Alguma coisa talvez dentro da casa, no seio íntimo, não estava bem. Porque quando Ezequias dá o recado, você tem que entender os pormenores da Bíblia. Quando Isaías, irmãos, dá o recado para Ezequias, tu vai morrer, arruma a tua casa. No mesmo instante, Ezequias se vira para a parede. Ele está na cama, ele está morrendo, irmãos. Ezequias se vira para a parede. E ele, no interior dele, ele sabia exatamente do que Isaías estava falando. Eu me assusto, irmãos, quando eu vejo pessoas que estão com a casa destruída. E que dizem que está tudo bem. Não pode estar, irmãos. Não pode estar tudo bem. Se toda a tua família não estiver ligada em Deus, não estou falando daqueles primos, irmão, não estou falando a começar no círculo íntimo da casa. Se existem pessoas, irmãos, desligadas do reino, tua casa não está bem, não pode estar bem. Você não pode ter esse sentimento que a casa não está bem, que a casa está bem. Não pode. Porque se tem uma coisa, irmãos, que o diabo gosta de comer filho de crente, devorar filho de crente. Moloque continua solto, irmãos. Porque o diabo não morre. Entendeu? Ele é um anjo caído, ele não morre. Moloque continua hoje com outros nomes, só não está queimando, mas continua comendo filho de crente. Um dos pedintes que bate recorrentemente a nossa porta. Eu parei esses dias para conversar e tentei ir além de dar o alimento que ele sempre pede, né? Dinheiro já não pede mais, desistiu. Mas o alimento ele pede, né? E esses dias eu fui ali com ele no portão e conversei com ele mais alongadamente, né? Porque eu queria ir além do alimento, irmão, sabe? Porque eu disse para ele, cara, isso que eu vou te dar aqui, cara, semana que vem, tu já comeu tudo, não vai mudar a tua vida. Aí tu vai ter que voltar aqui outra vez. É errado o alimento? É claro que não. Só que quando a gente tem discernimento espiritual, a gente quer ir além disso, concorda comigo? Diz, cara, vem para a igreja. Vem ouvir a palavra, cara, eu posso te dar mais do que uma cesta básica. Eu posso fazer você entender, entrar na tua cabeça, que não é essa vida que Deus tem para você, meu irmão. Não é essa vida de, não usei esse termo, mas não é essa vida de mendigância que Deus tem para você. E aí ele começou a me contar a história, irmãos. Ele é filho de pais crentes. Ele, quando era menino, tocava no altar, irmãos, tocava violino na sede, como ele disse. Um dia ele desviou, irmãos. Desvirtuou e caiu no mundo, irmãos. Está aí vivendo, filho de crente, irmãos.
Irmãos, quantos filhos de crente, irmãos, que tem virado, tem caído nas drogas, tem caído no sexualismo. Conhece algum, não? Quantos filhos de crente, irmãos, que estão afastados da casa de Deus, irmãos? Quantos filhos de pastores? Irmãos, eu oro pelos meus filhos, irmãos. Porque eu sei que eles são um alvo. O teu filho é um alvo. Então, se você tem teus filhos afastados da casa do Senhor, você não pode dizer que está tudo bem, meu irmão. Você tem que entrar em juízo com Deus. Sabe quando a Bíblia diz batei, pedi, dar-se-vos, batei, abrir-se-vos, qual é o outro? Buscai e achareis. Nós estamos pensando que ele está falando em carro zero e casa própria. Né? Pedi, dar-se-vos, pronto. Quero um carro novo. Meu Deus, misericórdia. Não, ele está falando é disso. Sabe quando ele fala sobre o juiz, para importunar o juiz, é isso. Não dá para dizer que está tudo bem, irmão. A gente tem que importunar a Deus com essas coisas. De Deus, não está certo, cadê minha família? Sabe, usa o texto de Josué, eu e a minha casa. Isso nós temos o direito de reivindicar, é isto. Então não pode estar tudo bem. Se tem alguém que nós amamos fora do caminho, irmãos, afastado de Deus, na droga, no alcoolismo, no homossexualismo, não pode estar tudo bem. Esse muitas vezes é o evangelho egoísta que nós temos vivido. Não, irmãos, não pode estar tudo bem. Porque Ezequias era rei, irmão, mas ele diz, olha, tua casa está em desordem. Tua casa não está certa. Irmãos, ele no momento, no instante, ele se volta para a parede, ele cai em si e diz, meu Deus. Talvez Ezequias estivesse cuidando de um monte de gente, né? Talvez Ezequias estivesse promovendo o avivamento. Talvez Ezequias estivesse fazendo tudo certo. Mas a casa dele não estava totalmente certa. E Deus precisava ajeitar isso. E a forma que Deus usou para parar Ezequias foi colocar uma doença nele. Graças a Deus por isso. De vez em quando, irmãos, Deus precisa nos parar. Porque ele está deitado na cama, à beira da morte. E aí Isaías vem e diz, olha, cara, você vai morrer, arruma a tua casa. Aí Ezequias se volta para a parede. Voltar para a parede ia ficar sócio. Se volta para a parede e diz, é verdade. A minha casa não está saudável. A minha casa não está ordenada. A minha casa não está bem. E lembra, irmãos, olha que interessante, irmãos. Eu acho muito interessante a oração de Ezequias, perdão. Quando Isaías dá o recado para ele, que ele iria morrer, eu acho interessante, né, irmãos? A oração de Isaías. A oração de Ezequias, vou trocar direto. A oração do rei. A oração do rei. Ele diz assim, lembra-te. Não, vamos ler, irmãos. Isaías foi lá e disse, rei, você vai morrer. E aí o rei ora assim, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto. Ele está falando para Deus. Está dizendo assim, Senhor, lembra do que eu já fiz? Ele está dizendo assim, lembra que o meu pai me deixou? O Senhor se lembra? O Senhor viu o que eu fiz? Sabe o que é isso? Sabe o que eu digo para vocês? Construir um histórico. É isso aqui. Isaías tinha um histórico. E aí Ezequias, ele lembra a Deus, o Senhor se lembra? O Senhor se lembra como é que estava o seu povo? O Senhor se lembra que meu pai queimou meu irmão para Moloque? Pois é, eu acabei. O Senhor se lembra que
que meu pai construiu um altar ao lado do seu e eu arranquei aquele altar de lá? O senhor lembra disso? Construiu um histórico. Você entende, irmãos? Irmãos, por que é que Pedro ressuscita Dorcas, irmãos? Pelas obras. As mulheres chegavam lá e mostravam as roupas tecidas por Dorcas, não é? Pedro vai e diz, nossa, essa mulher precisa ressuscitar, essa mulher precisa. Você entende, irmão, o que é construir histórico? O quanto isso é importante com Deus, irmãos? Você imagina, irmão, se Ezequias não tivesse feito nada. Por isso que eu digo para você, irmãos, que essa doença não era uma punição, era uma poda. Porque Deus olhou para ele e disse, cara, foi muito bom o que você fez. Sim, mas a tua casa ainda está em desordem. A tua casa ainda não está do jeito que eu gostaria que ela estivesse. Então você precisa ajeitar isso também. E como você não quer me ouvir, porque você está muito ocupado com as coisas, eu vou colocar uma doença para você ficar na caminha uns dias. Essa pandemia deveria ter servido para isso, irmãos. Para nos parar. Agora ela surtiu esse efeito. Não sei se não vai dar um efeito contrário. Aí as pessoas estão dizendo, tomara que volte para a normalidade, tomara que volte, mas que normalidade, irmãos? Uma normalidade que Deus não consegue 10% do tempo da nossa vida, irmãos. Uma normalidade onde nós corremos a semana toda, de domingo a gente senta numa igreja arrebentado, cochilando num banco, irmãos. Isso é uma vida cristã, isso é um arremedo de evangelho que nem existe. Porque nós investimos toda a nossa energia lá fora. Pastor, eu preciso comer. Ninguém de nós aqui trabalha para comer, irmãos. Ninguém de nós aqui está trabalhando para comer, irmãos. Tem um monte de nós fortinho e gordinho. Dá para ficar uns 3 meses sem comer. Então ninguém de nós está trabalhando para comida. Nós estamos trabalhando para agregar outras coisas. E vamos tomando o tempo de Deus. E vamos tomando o tempo de Deus. E não vamos construindo nada em Deus. Não vamos construindo histórico algum em Deus. E trocamos Deus pelo trabalho. E trocamos Deus por uma casa. E trocamos Deus por aquilo, pelo outro. Eu estou com medo do ano que vem. Porque diz que a coisa vai engrenar. Eu penso que Deus mais uma vez vai perder. Dessa vez para o trabalho. Aí eu não posso vir porque eu estou cansado. Não posso fazer nada para Deus porque eu estou cansado, estou arrebentado. E aí o tempo vai passando, irmãos. O tempo vai passando. E não tem nada construído em Deus. E a palavra juntar tesouro no céu. Você viu o tesouro no céu de Ezequias, perdão. Aqui está o tesouro do céu de um crente. Olha para mim. Olha o que eu fiz. Olha, Senhor, lembra-te. Claro que Deus se lembra. Mas Ele está citando, Senhor, lembra o que eu fiz? Não posso. Né? O Senhor disse que eu vou morrer, tudo bem. Mas olha que rei bom o Senhor vai perder. Olha, né? Olha que rei o Senhor vai perder. Dá uma olhada. Olha o avivamento que eu fiz. Tá certo, foi Deus, mas Ele tem que usar alguém, não tem? Você entende? Aí o que Deus faz, irmãos? Deus, Ele prolonga. A questão é o que nós vamos fazer com o prolongamento de vida, irmãos. É interessante, irmãos, em Mateus 9, tem uma passagem muito interessante. Jesus está sendo apertado, está sendo puxado por um monte de gente, uma multidão está em roda dele. De repente, irmãos, uma mulher, a gente nem sabe o nome dela, mas uma mulher, ela não toca em Jesus. Ela toca na orla do manto. Jesus, ele usava um manto, irmãos. Creio que até os joelhos. Pode ser? Creio que até os joelhos. Se você olhar bem na escritura, ela não toca em Jesus. Ela toca no manto. Ela toca na roupa. Que era folgada, ok? E aí Jesus diz, para tudo que alguém me tocou. Os discípulos, irmãos, não entendem nada. Porque tem uma multidão de gente ali apertando Jesus, apertando literalmente, né?
Tem um monte de gente ali atropelando Jesus, esmagando Jesus, pedindo alguma coisa. E ele diz, para tudo, porque alguém me tocou. De mim saiu virtude. Ou de mim saiu poder, dependendo da versão, não importa. Hã? Qual é a diferença dessa mulher, daquela multidão, irmãos? Propósito. Propósito. Havia um propósito no prolongamento da vida daquela mulher. Ela estava 12 anos enferma. 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. Já tinha gastado tudo com médicos. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela não toca em Jesus, ela toca no manto. E Jesus dispara tudo. Por que ele só curou ela, irmãos? Ah, porque Jesus gastou poder. Só tinha poder para curar uma pessoa por dia. Não, Jesus não era Ultraman, irmãos. Hã? É? Entendeu? Jesus não era Ultraman. Quantos viram Ultraman aqui? Só eu vi Ultraman. Ah, digita no YouTube, irmãos. Olha o Ultraman. Você vai ver que ele só... Ô, Lucas, tu conhece o Ultraman, meu irmão? Ô, cara, o Ultraman, ele só travava uma batalha, entendeu? Aí ligava uma luzinha aqui e começava... Pi, 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 aí ele tinha que subir pro céu. Jesus não era assim, irmão. Ele curou só aquela mulher ali, naquela multidão, não porque o poder dele estava gasto. Tinha gastado. Mas é porque só ali havia, só naquela mulher havia um propósito. Deus curou Ezequias, irmãos, porque tinha um propósito. Entendeu, irmãos? Para que você quer prolongar a vida, irmão? Para quê? Para viver a vida como era anteriormente? Para quê, irmãos? Precisamos, irmãos, Deus está precisando de gente desistida da vida. Eu não estou falando em Rivotril, não estou falando em pensamento suicida, nada disso. Isso aí já tem 70 milhões de brasileiros nessa condição. Gente desistida da vida, irmão, a gente está cansada desse tipo de vida. Estou cansado, irmãos, cansado desse tipo de vida. Cansado de ter pouco de Deus, irmãos. Ou quase nada de Deus. Os nossos estacionamentos estão abarrotados de carros. Estão lotados. A primeira coisa que você faz quando você precisa alugar uma igreja é olhar o estacionamento. Porque se não tiver estacionamento não dá, porque os crentes têm tudo carro, irmãos. Então nós temos muita riqueza terrena. Nós temos muita coisa aqui nesta terra, mas temos quase nada com Deus, irmãos. Temos quase nada com Deus. Precisamos mudar isso, irmãos. Precisamos, irmãos, chegar a Deus na confiança de Ezequias. Senhor, lembra-te. Lembra do que o Senhor me usou para fazer até agora. Me dá mais um espaço para me acertar o que eu ainda não acertei. Me dá mais um tempo para me arrumar minha casa, porque eu já percebi que o Senhor não está gostando de alguma coisa. Por isso que eu digo a você, irmão, se tem alguém que você ama afastado dos caminhos do Senhor, não pode estar tudo bem. Você tem que insistir com Deus com isso. Tem que insistir. Tem que bater, bater, bater. Usar a palavra de Deus. Senhor, eu e a minha casa serviremos. A minha casa não está toda servindo. A casa de Ezequias não estava toda servindo. Talvez os filhos estivessem assim, entendeu? Talvez a esposa. Lembra de Ló, irmãos? Qual foi o problema de Ló, irmãos? A Bíblia diz que quando Abraão permite que ele escolha aonde morar, a Bíblia diz que ele olha para Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que ele vai estendendo não é cabana, ele vai estendendo as tendas até Sodoma e Gomorra. Ou seja, ele vai se aproximando daquele ambiente,
E quando a Bíblia diz que quando os anjos vão até Sodoma e Gomorra, onde Ló está sentado, irmãos? As portas de Sodoma e Gomorra. Você sabe o que se fazia nas portas de Sodoma e Gomorra? Era ali que se sentavam os dirigentes das cidades. Era ali. Ló está dentro daquilo ali. E quando Deus diz para Ló, olha, isso aqui vai ser destruído, porque o pecado dessa gente chegou até o céu. E é uma palavra de destruição para esse povo. O que Ló faz? Ló corre até na casa, avisa para os genros. O que os genros dizem? Ah, o sogro está brincando. Ele chama a esposa, arrasta a esposa pelos cabelos. Pensa que foi assim. E ele foge até um determinado ponto. Aí a esposa, se conhece a história, a esposa olha para trás, irmãos. E acaba virando uma estátua de sal. A gente não entende bem como é que foi isso, mas está escrito na escritura porque está. Se ela virou uma estátua de sal, porque ela virou, irmão. Entendeu? Então olha só o prejuízo de Ló, irmãos. Olha o prejuízo que ele teve, irmãos. Você vê que séculos depois, os amonitas, que são filhos dessa geração, dessa relação, desse incesto, eles estão metidos em Israel. O Deus Moloque é o Deus dos amonitas, que tiveram origem em Ló. Você entende, irmãos? Você entende o quão importantes são as decisões que nós tomamos? Nós precisamos compreendermos, buscar discernimento sobre a nossa casa, de como ela está. Porque se tem uma coisa que o diabo faz, é tentar destruir a nossa geração. Você que tem filhos pequenos, cara, por favor, guarda eles. Vigia o que ele assiste no celular. Você que tem filhos adolescentes, vigia com quem ele anda. E você que tem algum filho afastado, dobra o joelho hoje e ora a Deus para que ele possa voltar. Porque senão você não pode dizer que está tudo bem. Não pode dizer que está tudo bem. É incoerente da nossa parte. Amém? Ezequias chorou muitíssimo. O que é chorar muitíssimo? Chorar muitíssimo. E você viu que legal a resposta de Deus? Que rápida. Isaías dá um decreto de morte. O rei se arrepende. Chora muito. Tá certo que era um palácio. Devia ser uma caminhada meio longa, né? Mas a Bíblia diz que Isaías nem chegou no pátio. Deus vai de novo até Isaías e diz, ó, volta lá. Volta lá porque ele entendeu o recado. Às vezes as pessoas ficam anos sofrendo, décadas sofrendo, não entendem o recado. O rei Ezequias percebeu. Isaías nem saiu do palácio. Nem saiu. Deus vai até Isaías de novo e diz, ó, volta lá. Volta lá porque o príncipe do meu povo, já mudou até a palavra de Deus. Ele disse, o príncipe do meu povo já se ajeitou. Já tomou ciência. Já teve discernimento. Volta lá, porque eu vou dar mais uma chance para ele. Vou dar mais 15 anos para ele ajeitar a casa. A profissão dele está bem, mas a casa dele não está muito legal. Mas ele já percebeu. Você entende, irmãos? É isso? Às vezes as famílias, irmãos, andam décadas debaixo de uma maldição familiar. E não tem discernimento disso. Ficam ali, ficam sofrendo, irmãos. E Deus está prontinho para mudar a história. Deus está prontinho para mudar, irmão. Basta um estalo, basta um, sabe? Mas as pessoas têm uma dificuldade de ter esse discernimento, irmãos. Como se a Bíblia não tivesse clara aos nossos olhos. Não bastou Isaías virar para a parede. Oração. Se arrepender, choro. Isaías nem saiu do pátio. Eu te pergunto, eu respeito os irmãos do dom de cura.
Mas quem que orou por Ezequias, irmãos? Para ele ser curado? Quem que orou? Ninguém. Não precisa. Deus usa, irmãos, o dom de cura um monte. Um montão. Já presenciei isso. Mas não precisa. Essas pessoas que têm corrido atrás de dons, elas estão equivocadas. É muito mais fácil correr atrás de Jesus, irmão. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Ezequias se virou para a parede. Jesus foi até ele. Curou ele na hora. Entendeu? Simples assim. Nós não precisamos correr atrás de ninguém, irmãos. Nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Uma alta avaliação crítica. Isaías disse, tu vai morrer. Arruma a tua casa. Ele percebeu na hora, irmãos. Aliás, eu acho que ele já tinha percebido. Ele vira para a parede. Conversa com o Senhor. Lembra que eu fiz? Histórico. Uma vida cristã. Não é uma vida de frequência na igreja, irmãos. É uma vida cristã. Lembra do que eu fiz? Lembra como estava o reino? Lembra, sabe como está agora? Chantageia a Deus, irmão. O senhor vai perder um rei, se o senhor visse. Se o senhor soubesse o que ia acontecer se eu morrer. Deus ouve a oração de Ezequias. Cura ele no mesmo instante. Isaías nem saiu do palácio, mas ele estava no pátio. Tudo bem que o palácio era grande, né? Isaías volta e diz, olha, você vai ter mais 15 anos para ajeitar a tua casa. Quem sabe a gente tenha 15 anos para ajeitar a nossa casa. Muitos dizem que há menos, né? Não sei. Mas quem sabe a gente tenha 15 anos para ajeitar a nossa casa. Para ajeitar a parte mais íntima da nossa casa. Para que as nossas famílias, irmãos, sejam referência na sociedade. Um dos grandes problemas da igreja hoje, sabe qual é, irmãos? Famílias desestruturadas. Concorda comigo? Um dos grandes problemas da sociedade hoje, irmãos, sabe qual é? Famílias desestruturadas. Precisamos arrumar isso, irmãos. Não adianta você ter uma casa enfeitada, você pode morar num palácio, irmãos. Tua casa pode ser triste por dentro. Sabe essas pessoas que ficam tirando foto no Face? É um teatro montado para elas de alguma forma tentar dissimular, disfarçar o que estão sentindo por dentro. De dia tira um selfie, à noite toma um Rivotril. Qual é a lógica disso, irmãos? Ok? Ore pela tua casa, irmãos. Ora pelos teus filhos. Ora para Deus colocar em ordem o que está errado. Pede para Deus colocar em ordem. Você vai ver como tua casa é uma casa de... vai ser, se ainda não é, vai ser uma casa de paz. Glória a Deus, irmãos. Você possa seguir o exemplo desse homem, sabe? Não importa de onde você veio. Não importa como você vive. Não importa a herança que você carrega. Não importa é como você vive. Não importa quantas vezes talvez teu pai, tua mãe tenha dito para você coisas não que um pai e uma mãe não deveria dizer. O que importa é como você vive. Glória a Deus, irmãos. Você possa guardar isso no teu coração. Amém? Acredite em Deus. Acredite que Deus te chamou para restaurar a tua geração. Para restaurar a tua casa. Você é um transformador, irmãos. Teus pais podem ser teus filhos na fé. Teus pais podem ser teus filhos na fé. E lá na eternidade, como irmãos em Cristo, vocês vão celebrar com eles. Glória a Deus. Creia nisso, receba isso. Amém? Você é um restaurador. Você é alguém que Deus vai usar para encaminhar a tua casa, para encaminhar a tua família. Amém? Deus te abençoe, te guie e te guarde essa semana. Forte abraço aos irmãos que estão em casa. Deus abençoe vocês. Amém?